Aleluia! Graças a Jesus! Mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, sempre, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Deus é fiel e tem cuidado das nossas vidas, já soprou sobre nós o fôlego da vida. Então nós vamos nos alegrar em Deus, nós vamos cantar louvores a Deus, porque Ele tem cuidado da nossa vida, meu irmão. Minha irmã, presta atenção. O fôlego está sobre nós, fôlego de Deus. O que a gente vai fazer? Vai se alegrar em Deus, vamos viver as maravilhas dEle, em nome de Jesus. Olha só, olha como Deus é fiel na nossa vida. Ontem nós estávamos falando exatamente de Deus que trabalha no nosso favor, né? Que nos auxilia, que nos dá direção, né? Que age em nosso favor, né? Irmãos, presta atenção. Muitas vezes surgem situações e elas vão surgir. É inevitável que as situações aconteçam. É inevitável. Por que é inevitável? Porque Deus está nos formando, tá edificando a nossa vida, né? Nós somos transformados de glória em glória, então as coisas vão acontecendo e Deus vai nos transformando, vai nos levando a novos níveis. Irmãos, o que eu preciso aprender? Vamos ler hoje aqui Mateus 8:23 e depois João 14:16 e 17 e novamente Mateus 14:27, tá? Mateus 8:23 e depois Mateus 14:27. No meio desses dois eu coloquei aqui um trechinho de João 14:16, tá bom? Olha só. Entrando Jesus no barco, seus discípulos, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram, despertaram e então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? João, tá? Eu rogarei, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Mateus 14:27. Mas imediatamente Jesus lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir manda-me ir a ter o encontro sobre as águas. Então, Jesus lhe responde: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E depois eles entram no barco e a tempestade acalma, né? Irmãos, olha só. Nós precisamos entender algo que está acontecendo. As lutas, as batalhas, as guerras que acontecem no mundo, elas sempre aconteceram.
tanto seja ela física, como nós temos nos últimos tempos ouvido, quanto de maneira intelectual, de maneira química, de maneira, enfim, elas têm acontecido. Irmão, isso não vai parar de acontecer. A palavra de Deus fala assim, ó, no mundo tereis aflições, em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, presta atenção. No mundo tem aflição. Mas aonde está a diferença? O que faz a diferença na nossa vida? É a presença de Deus. É a manifestação de Deus sobre a nossa vida. É a misericórdia de Deus agindo em nosso favor. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você não sabe o que vai fazer. Eu não sei o que vai fazer. Nós estamos sem saber o que fazer. Por que nós estamos sem saber o que fazer? Eu falo sem saber o que fazer entre aspas, né? Irmãos, às vezes a gente está sem saber o que fazer. Mas o que eu vou fazer? Eu vou convidar Jesus para o meu barco, para a minha vida, para os meus projetos, para aquilo que eu vou fazer. Isso aqui é uma mensagem bem simples e muito comum. Convida Jesus para entrar no seu barco. Às vezes, a diferença é estar em Jesus, permanecer conosco no barco. É isso que faz a diferença. Olha só. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Irmão, o que eu preciso entender? Quem estava dormindo era Jesus, mas ele estava dentro do barco. O que isso pode representar? Jesus está dentro do barco. Fique em paz. Convida Jesus para entrar no barco da tua vida. Nós, irmãos, olha só. Não existe uma só pessoa que não precise e que não dependa de Deus. Ela vai entender em algum momento da vida dela, em alguma ocasião, que ela precisa de Deus. Nós já reconhecemos que precisamos de Deus e entendemos que sem a presença dele a gente não é nada. O que está acontecendo aqui? Olha só, de repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Irmão, o que eu preciso entender? Que muitas vezes vem tempestade e é tempestade violenta mesmo. É situação desafiadora. As tempestades vão parar de vir? Não, não vão. Negativo. Mas o que eu preciso entender? Eu vou viver com medo toda hora porque vem uma tempestade? Eu vou viver apavorado, doido? Não, meu irmão. Eu vou convidar Jesus para entrar no barco. Jesus é Deus. Deus é o Senhor da nossa vida, que tem cuidado da nossa vida. Então, diante da situação, você está livre de tempestade? Claro que não. Eu estou livre? Claro que não. Ninguém está. Nem aquele que conhece a Deus, nem aquele que não conhece a Deus. Todos vamos passar por tempestades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sabe por que em nome de Jesus? Porque Deus está no controle de tudo e nada sai do controle dele. Qual é a diferença? Nós convidarmos Jesus para entrar no barco. Meu irmão, entenda o seguinte, é tempestade violenta. O barco estava enchendo de água, ó. Presta atenção. Ele, ó, de maneira que as ondas encobriam o barco. Irmão, você já imaginou uma onda, você está lá no meio do mar, e uma onda vem grandona assim, encobrindo o barco, você fala, meu Deus, e agora? Vai vir para cima de nós e vai despedaçar com o barco aqui. Não vai despedaçar com o barco, não. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco. Meu irmão, em nome de Jesus, tenha consciência. Nós somos fracos. O que ele falou? O que a gente estava lendo ontem? Ó, povozinho, bichinho de Jacó. Não foi isso que Deus estava nos dando direção? Ó, povozinho, bichinho, ó, povozinho de Israel,
Pois eu mesmo te ajudarei, meu irmão. Olha só, Deus sabe quem nós somos. E nós precisamos entender quem nós somos. Sabe o que nós somos? Nós somos um povozinho, um bichinho de Jacó. Meu irmão, entenda, convida Jesus para estar no barco. Ele falou assim, ó, eu te ajudo, eu te esforço. Deus trabalha ao nosso favor, age ao nosso favor. Convida ele para estar no barco. Não anda sozinho, não. Você já andou numa rua escura sozinho? Como é que você fica? Você fica como? Se você não conhece o lugar, o bairro, a cidade, enfim. Mesmo conhecendo, a gente fica meio preocupado, não fica? Fica meio apreensivo. Mas se Jesus está no barco, a gente fica em paz. Olha só, o que aconteceu? Eles entenderam que aquela situação não era uma situação natural. Por isso que eles chamaram Jesus. Jesus mexia com onda, mexia com barco? Não. Jesus é Deus. E por isso que os discípulos chamaram ele. Meu irmão, tem tempestade que você sabe, é coisas da vida, e mesmo assim a gente tem que ter Deus, Jesus no nosso barco para entender o que está acontecendo. Por quê? Eu preciso de Jesus no meu barco, você precisa de Jesus no seu barco, então, em nome de Jesus, não ande sem Jesus no seu barco. Irmão, presta atenção. É normal acontecer acidente no trânsito? Não, não é normal. Mas acontece. E muito. Mas não é normal. O normal é você ir certinho ali. O que muitas vezes livra a vida da pessoa? O cinto de segurança, não é verdade? Por quê? Porque se acontece um acidente, a pessoa dentro do veículo não é jogada de um lado para o outro, porque ela está com um cinto. Irmão, em nome de Jesus, convide Jesus para estar no seu barco. Não ande sem Jesus. Tem tempestade violenta acontecendo e tempestade causada pelo inimigo. Jesus vai. Olha só, vamos lá. É, olha só, contudo dormia. Então, seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estar com tanto medo, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens, maravilhados, exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmão, o que Jesus fez? Foi lá e acalmou a tempestade. E quem mandou a tempestade? Oh, meu irmão, não, você foi Deus que mandou a tempestade? E Jesus foi lá e repreendeu? Acorda, meu irmão. A gente não está lutando contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Presta sua atenção. Daniel falou assim: o anjo fala para o Daniel: Olha, eu estava vindo para cá para te dar informação, para te falar tudo, mas o príncipe do reino da Pérsia me deteve. Irmão, acorda, tem tempestade que não é de Deus, que é do diabo contra a nossa vida. Jesus vai lá e repreende a tempestade. Acorda, em nome de Jesus, não brinca, não brinca em querer andar sozinho e ser autossuficiente, não. Toma posse do que Deus tem para a sua vida. A tempestade acontece para todos. A tempestade chega. As situações contrárias, elas vão acontecer. Mas o que eu preciso entender? O que você precisa entender? Que vai acontecer, não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque eu estou no mundo. Quando nós estivermos lá no céu, com Deus, morando com Ele, é só louvor o tempo todo. Não vai ter pecado também para, né, para ficar acomodando, não vai ter situação contrária. O que nós precisamos entender? Convidar Jesus para estar no barco. Chega o dia da tempestade. Não teve lá os dois alicerces?
que um foi semelhante ao homem prudente, é o que guarda as palavras do Senhor. Meu irmão, guarda as palavras do Senhor. O que ele está falando? Convida eu para o seu barco. Chama Jesus. Como é que você chama Jesus para o seu barco? Aonde você estiver aí, fala assim: Jesus, eu quero ser teu servo. Cuida da minha vida, entra na minha casa, entra na minha família e entra. Jesus entra, meu irmão. Em nome de Jesus, e dá conta da nossa vida. Olha só, vamos rapidinho aqui. Ele diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Irmãos, em nome de Jesus, toma posse, em nome de Jesus, da graça e da misericórdia de Deus. Toma posse da presença do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. E entenda que Deus está tomando conta da sua vida, está tomando conta da tua casa, daquilo que é seu. Mas convida, o que nós entendemos? Recebeu Jesus, não recebeu? O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Meu irmão, minha irmã, não brinque com as situações, mas em nome de Jesus, tome posse da misericórdia e da graça de Deus. Tome posse da presença dele, do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco, por quê? Para nos dar direção, para mudar a nossa história. Olha só, o que ele fala aqui para mim e para você. Ó, presta atenção. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo. Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando a força do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste, irmão? Olha só, essa outra passagem aqui. Jesus está lá andando sobre as águas. Aí os discípulos viu ele, ficaram meio com medo, porque achou que era fantasma, né? Tinha história de fantasma naquela época lá, e até hoje tem. Irmão, olha só, e presta atenção. Jesus se identifica, os discípulos vê. Qual foi a atitude de Pedro? Pedro queria andar sobre as águas também. Irmão, muitas vezes nós queremos andar sobre as águas, mas o que eu preciso entender e o que você precisa entender? Nós vamos andar sobre as águas na presença de Jesus. Você vai andar sobre as águas na presença de Jesus. Deixa Jesus te chamar. Deixa ele. Você tem coragem? Quer descer do barco? Tá, então desce. Desceu? Começou a andar sobre as águas? Sobre os desafios, sobre os problemas? Sim, mas Jesus está perto. O que eu preciso entender com isso? A presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Ele estava dentro do barco, não estava nessa ocasião? A tempestade, o vento lá. Daqui a pouco, Pedro desceu. Irmão, se tivesse vento antes do Pedro descer, você acha que ele ia pedir para descer? Não, ele desceu, começa o vento ali. Aí ele, reparando, prestando atenção no vento, afundou. Por que ele afundou? Porque ele tirou o olhar de Jesus. Ele estava andando sobre o mar. Só que ele perdeu o foco em Jesus. Irmão, pode vir a tempestade que for, mantenha o seu foco em Jesus. Mantenha o seu foco em Deus, na presença de Deus. Aí o que acontece? Ele afundou. Afundou? Mas afundou. Não afundou? O que ele fez? Clamou por Jesus. Jesus estava perto. Irmão, em nome de Jesus, traz Jesus para perto da sua vida em todo o tempo, porque no dia dos desafios você vai andar sobre as águas, mas se porventura afundar, nós clamamos pelo Senhor. Há situações que
puxa vida, tirei o foco de Jesus, e agora? Não tire o foco de Jesus, fique com o foco, com o seu olhar fixo em Jesus, mas tem vento, tem tempestade, e agora? Vai vir um monte de coisa, e eu... Não, mantenha o seu foco em Deus. Muitas vezes, o que o inimigo quer fazer? Tirar o meu foco, a minha atenção de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, papai, eu clamo a Ti da Tua graça e da Tua presença nesta hora. Papai, eu peço a Ti da Tua mão e da Tua misericórdia em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido. Pai, nós convidamos o Senhor para estar conosco, Pai, no nosso barco. Nós queremos, meu Deus, o Senhor Jesus na nossa vida, Pai. Nós nos abrimos. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar as situações, as condições contrárias, todo mal, toda situação contrária. Senhor, em nome de Jesus, nos enche da Tua presença, nos enche da Tua graça e da tua misericórdia, e quebra todo mal, toda a articulação das trevas, toda a força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder. E eu peço, papai, vem Jesus na nossa vida com o teu poder e a tua graça. Vem Jesus na nossa vida com a tua unção e a tua misericórdia. Eu peço, papai, quebra o mal, a obra do inferno, toda a situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.